Vamos lá, pessoal, bom dia. Então, vou começar uma revisão para a prova paulista do segundo bimestre, nono ano de matemática. E eu vou seguir a ordem da revisão, vou fazer 2 ou 3 vídeos, provavelmente, usando a ordem que aparece dentro do material, dentro do livro do estudante, tá? Então, da aula 1 à aula 5, a gente fala das relações métricas dentro do triângulo retângulo. Da aula 5 à aula 10, a gente vai falar um pouquinho de Teorema de Pitágoras. E aí depois a gente dá continuidade num outro vídeo falando de outros assuntos, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que entender, né? Deixei aqui desenhado já para vocês um triângulo retângulo, né? E aí aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui em cima, certo? Tô pondo uns pontinhos para facilitar para vocês identificarem. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho, né, a minha hipotenusa, que é A, e eu tenho os catetos B e C que formam esse triângulo. Aí, esse triângulo, eu tracei uma reta, né, em relação à altura da hipotenusa e chamei de H. E aí percebe que a minha hipotenusa ela ficou dividida em 2 segmentos, né? E aí eu estou falando que o M é a projeção desse cateto B sobre a hipotenusa e eu estou falando que o N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, certo? Qual é o ponto, gente, principal? Eu poderia vir aqui e falar, ó, as relações métricas são essas, essa e essa. Só que chega numa prova, você não lembra a relação métrica. Como que você encontra ela? Você encontra ela através de semelhança de triângulos, né? Então, eu vou desenvolver a partir disso para a gente começar a conversar, tá? Então, a primeira coisa, né? Vamos partir do princípio que você está com dificuldade. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar 2 triângulos exatamente iguais ao que você tem ali, tá? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu chamei de ângulo de um risquinho, não sei exatamente quanto vale, e aqui eu chamei de ângulo de 2 risquinhos, porque eu sei que vale diferente do ângulo de um risquinho. E copiei igual nos outros. Ah, cadê o traço aqui relativo à hipotenusa? Esquece, a gente tirou. Qual que é o ponto? Esse triângulo aqui de baixo, ó, que eu estou desenhando aqui, eu tô enxergando, eu vou desenhar aqui em laranja por cima, bem porcamente, só para você entender. Eu tô olhando esse triângulo aqui, ó. Opa. Então, esse triângulo, eu tô colocando ele aqui para baixo. Por quê? Porque fica mais fácil de eu fazer as relações se eles estão na mesma posição, para eu comparar lado correspondente com lado correspondente, para não ter esse tipo de confusão. Então, para eu não ter essa confusão, né, para não acontecer essa confusão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar na mesma posição. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar imaginando, eu prefiro redesenhar. E aí agora eu vou marcar as informações. Observa comigo, ó. Aqui está o ângulo reto. Oposto ao ângulo reto, eu tenho o lado B. Então, oposto ao ângulo reto, eu tenho o lado B. Vou apagar ali para não ficar cheio de informações no meio. Oposto ao ângulo de um risquinho, eu tenho o H. Oposto ao ângulo de um risquinho, eu tenho H. Como consequência do terceiro lado desse triângulo, eu tenho o M. Então, aqui é M, certo? Beleza. Agora, farei o mesmo com outro triângulo. Vou tentar desenhar tão bonito quanto, né? Então, vou observar esse triângulo agora. E eu vou passar as informações dele para esse triângulo aqui. Então, observe, aqui está o ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho C. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, eu tenho C. Oposto ao ângulo de 2 risquinhos, eu tenho H. Oposto ao ângulo de 2 risquinhos, eu tenho H. Logo, aqui eu tenho N. Pronto. Agora sim, eu consigo fazer as relações, eu consigo comparar, né, um triângulo com outro. E quais relações, né, normalmente são cobradas, assim, que eu preciso saber, né? Normalmente, e foi até o que a gente fez dentro da apostila, que foi cobrado dentro da própria apostila, né? Eu tenho uma relação, né, que é da questão da altura do... Como que fala? Da altura da hipotenusa em relação às projeções dos catetos, né, de M e N. Então,
Aonde que eu encontro essa relação? Olha aqui, ó. Altura H, altura H. Projeção do cateto M, projeção do cateto N. Então, tem uma relação métrica aqui, né? Aonde M está para H igual H está para N. Multiplicando em x, eu vou ter que H ao quadrado é igual a M vezes N. Claro que isso vai vir com valores normalmente, e aí você só sabendo a relação métrica, você substitui isso por valores, como a gente fez já naqueles exercícios, né, da revisão da prova paulista, e calcula, certo? Essa é uma das relações. Qual outra relação eu tenho aí, né, que eu preciso lembrar, né? Eu tenho a relação do quadrado dos o quadrado de um cateto é igual à hipotenusa pela sua projeção sobre ela. Então, o que eu vou ter aqui, né? O quadrado de um cateto é igual ao produto o produto da hipotenusa sobre sua projeção. Então vamos escolher um cateto. Tem o cateto B e cateto C. Vamos pegar o cateto B aqui, ó. O B, né, está para o A, que é aqui a parte de baixo, né? Igual. Percebe? Nesse triângulo aqui, ó, eu não tenho B. Então não é ele que eu vou observar. Vou observar o triângulo de baixo. Igual o M, que é o correspondente a B, está para B. E aí eu tenho B ao quadrado é igual a A vezes M. E eu posso fazer isso também com o cateto C, né? Que é uma outra relação que eu preciso lembrar. Vamos olhar o cateto C. Então, o cateto C está aqui. O C está para a hipotenusa, igual, né? O N está para o C. Multiplicando em x, eu vou chegar aqui, C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, veja, o quadrado de um cateto, né? Então, o cateto B ou cateto C, é igual ao produto, né? A multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. O cateto M, o cateto B, projeto o M. O cateto C projeta o N. Então, fica B ao quadrado igual a A vezes M, C ao quadrado igual a A vezes N, certo? Então, essas três relações, né? É bom você lembrar dela, tá? Ela vai te facilitar muito sua vida. Então, essa é a primeira coisa que você precisa lembrar. Você lembrando ela, depois se você souber ela de cabeça, beleza, você só vem e aplica ela, substitui pelos valores que vem no exercício e mata o exercício. Mas se você não lembrar ela, né? Ah, eu não vou conseguir decorar essa formulazinha de cabeça. Então, tenta lembrar por semelhança de triângulo, que é um caminho que você pode utilizar, beleza? Aí, dando sequência, né? A gente vai agora da aula 6 à aula 10, que é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E lá no Teorema, né, de Pitágoras, a gente tem, né, que... Deixa eu pôr aqui. A, B, C. A gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, sendo que A é igual a hipotenusa, B e C é igual a cateto, certo? E aí o que me chama muita atenção, né? Pensando no que está dentro do material, muitos exercícios, ele vem o exercício escrito, né? E você tem que imaginar o problema e desenhar. Alguns já vem montado o triângulo, mas a maioria o triângulo não está vindo montado, então você tem que imaginar. Aí vem aqueles... Quais exercícios caíram lá? Por exemplo, cita lá, um barco, né, dois barcos partem em direções perpendiculares, né? Um anda 1,2 quilômetros e o outro anda, se eu não me engano, era 900 metros, certo? Qual a distância entre os dois barcos?
E aí você forma aqui um triângulo retângulo. Hipotenusa é o que você quer descobrir. Então fica x ao quadrado é igual. Primeira coisa que eu não posso errar. Aqui está em quilômetros, aqui está em metros. Então converte isso aqui para metros. Tá 1.200. 1.200 ao quadrado mais 900 ao quadrado. X ao quadrado é igual. Se você fizer 1.200 ao quadrado, vai dar 144. Põe 4 zeros, né? Mais 900 ao quadrado, põe 81 e 4 zeros. Soma tudo isso. 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, 1, 8. 1, 2, 3, 4, aqui dá 5, aqui dá 2, vai 1, dá 2, né? Então, x é igual raiz quadrada desse número horroroso aqui, né? 2.250.000. Aí você vai falar, meu Deus, vou ter que faturar 2.250.000, minha casa caiu. Não, cara, usa um pouquinho a cabeça. Faz aqui, ó, raiz de 225, que é fácil da gente fazer, né? Vezes raiz de quanto que a gente tem que fazer aqui. Se eu tirar aqui 225, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 10.000, certo? Raiz de 225. Se você fez todo o material, né? Ou se você resolveu vários exercícios do material, você vai ver que é uma raiz comum de aparecer. É 15, raiz de 10.000 é 100. E aí você faz 15 vezes 100, né? E você vai chegar em 1.500. E você matou o exercício, certo? Então, qual que é a ideia? Tem que lembrar a relação métrica, né, dos triângulos retângulos, tem que lembrar o teorema de Pitágoras, tem que lembrar essas coisinhas. Se você está com dúvida nisso, tem que voltar para rever, né? Tem que praticar fazendo exercícios. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou revendo a parte teórica, não estou vendo muito a questão de cálculos. Pode ver que aqui em cima mesmo não trabalhei com números. Aqui até trabalhei com números em um exercício, mas a gente precisa ver essa parte, porque se você não sabe a parte teórica, você não sabe o que é um cateto, você não sabe o que é uma hipotenusa, você não vai conseguir calcular, certo? Vamos fazer mais uma outra atividade, né? Que uma atividade que foi comum, eu lembro que caiu, acho que na prova paulista do ano passado. Eu até estava com ela aqui separada, mas eu esqueci de colar aqui, vou representar. Ela fala que uma árvore quebrou. Finge que é o topo da árvore, tá? Então aqui é a árvore. A árvore quebra a 3 metros do chão, né? A 3 metros de altura. E quando ela tomba, o topo da árvore fica a 4 metros da base. E a pergunta é: qual era a altura da árvore antes de quebrar? Estou resumindo um pouco a pergunta, mas era isso. E aí eu lembro de alternativa A, 5 metros. B, 7 metros. C, 8 metros. D, 9 metros. Vamos pôr que tinha E. Não tinha E, mas vamos fingir que tinha. 10 metros. E aí é onde muita gente erra, cai nas pegadinhas. Triângulo 3, 4 e 5, que eu volto a repetir. 3, 4 aqui é 5, mas vamos calcular. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. A pessoa acha o 5, vem toda feliz, marca a alternativa A e perde um exercício depois de ter feito tudo. Por que que perde o exercício? Porque a pergunta era qual era a altura da árvore antes de quebrar. Então, aqui, ó, onde quebrou, tem 5 metros. Se eu colocar aqui de pé,
antes de quebrar, vai ter 5 metros. 5 mais 3, que é o que ficou já de pé, a altura total, 8 metros. Eu lembro que esse exercício está dentro da apostila, eu apliquei na turma que eu dou aula e muita gente errou, né? Coloquei em prova, por quê? Porque muitas vezes acha um valor e não pensa no porquê achou o valor, só coloca o resultado, certo? Então pensem antes de marcar uma resposta, beleza? Por enquanto a gente para por aqui. Eu vou separar mais uns 2, 3 exercícios, gravo um outro vídeo para não ficar tão extenso, beleza? Até a próxima, gente. Fui!